Sua Bíblia, Lucas 15. Aleluia. Lucas capítulo 15. Estaremos lendo alguns versículos. Quem achou diz amém? Versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, estou aqui, Senhor. Estou totalmente na dependência de Ti, meu Pai. De mim mesmo não sairia nada. Que o Senhor cresça nesse dia hoje e que eu diminua. Eu me coloco como um instrumento, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, meu Pai. Desde já eu te agradeço, porque, como eu sempre falo, essa palavra já encontrou o primeiro alvo, que é esse que vos fala, Senhor. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Fala conosco. Amém. Você pode se assentar. Essa foi a primeira mensagem que eu escrevi. Ela tem pelo menos uns 5 anos. Eu nunca preguei, mas foi a primeira que eu escrevi. Eu sempre guardei ela para uma ocasião especial. Eu pensava, quando algum parente meu vier para a igreja e eu tiver a oportunidade de pregar, vai ser essa mensagem que eu vou usar. Ou haverá um dia que eu irei pregar num domingo à noite. E essa vai ser a mensagem que eu vou usar. Mas isso sempre aguardando, porque eu não tenho pressa. Mas essa mensagem, ela sempre foi muito especial para mim. E quando eu recebi o convite para pregar hoje, eu fui pedir direção a Deus. Ninguém sobe nesse altar à toa. É preciso uma separação, é preciso uma direção de Deus. E ele falou: eu quero a primeira mensagem que você escreveu. A gente não pode ser desobediente. Então, essa mensagem aqui, esse texto bastante conhecido da Bíblia, na minha opinião, um dos textos mais bonitos da Bíblia. O que é que nós precisamos fazer para entender o porquê Jesus proferiu essas parábolas? E a resposta disso eu fiz questão de ler com os irmãos. Está no versículo 1 e 2. Quando ele diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos? Judeus que trabalhavam para o Império Romano. Pecadores eram todos aqueles que, diante das inúmeras leis que existiam naquela época, cometesse algum deslize. Esse é que estavam tendo com Jesus. E o versículo 2, ele continua dizendo: E os fariseus e os escribas murmuravam. Quem eram os escribas? Eram aqueles homens que eram especialistas na lei de Moisés. Quem eram os fariseus? Eram aqueles homens que eram devotos da Torá. Murmuravam dizendo: Este recebe pecador e come com eles? Repare, porque você partilhar uma refeição, você não faz isso com qualquer um. Você faz com aquelas pessoas que você quer ter um certo nível de intimidade, uma comunhão. Tanto é que você não vai chamar qualquer pessoa para a sua casa, né? E quando eu li esse texto,
eu pensei, isso aqui é algo que eu tenho muito parecido com Jesus. É o quê? Eu não rejeito o convite para a refeição. Quem me chamar, pode ter certeza que eu estarei lá. Eu sou muito parecido com Jesus. Então, Jesus estava falando com essas pessoas, publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus murmuravam, rapaz, esse camarada, ele senta com o pecador, ele vai à mesa com ele. E Jesus, percebendo as críticas, os questionamentos, as murmurações, ele resolveu fazer algo extraordinário, que foram essas 3 parábolas. Quer que eu aprenda aqui? Eu já aprendo uma coisa aqui. Quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Por quê? Através de uma crítica, Jesus fez algo extraordinário. Jesus usou a crítica como um combustível para fazer algo extraordinário. E ele está nos ensinando. Através das críticas que nós recebemos, devemos fazer algo extraordinário na nossa vida. Continuando. Existem alguns pontos relevantes nessas parábolas. As 3 parábolas, elas têm a ver com casa. A ovelha perdida, depois que o pastor acha a ovelha, ele leva para casa. A dracma, ela foi perdida onde? Dentro de casa. E o filho, ele volta para casa. Então, tem casa envolvida nas 3 parábolas. Diferenças de perdas. A ovelha foi uma de 100. Uma matemática simples, sem cálculo complicado, 1%. A dracma foi uma de 10, 10%. E o filho pródigo, um de 2, 50%. Toda perda, ela é muito significativa, mas algumas são mais intensas. Quando você perde algo fora da casa, tem um significado. Mas quando você perde algo dentro da casa, a coisa fica muito pior. Outro ponto. A ovelha, ela se perdeu. Ela estava no rebanho, por algum motivo, ela se perdeu. A dracma foi perdida. A dracma estava sob a responsabilidade de alguém, sob a tutela de alguém, então a dracma ela foi perdida. E o filho pródigo, ele quis se perder. Ele sabia do risco que ele corria ao sair da casa do pai. Então a ovelha se perdeu, a dracma foi perdida, e o filho pródigo, ele quis se perder. Outra coisa, isso eu fiz questão de contar. O verbo perder, nesse capítulo 15 de Lucas, aparece 7 vezes no texto. 7 vezes. Mas também o verbo alegrar e suas derivações, alegria, alegremo-nos, aparecem 8. Outra coisa que eu aprendo, que no mundo nós até podemos ter perdas, mas as alegrias no Senhor superam as perdas. Em Cristo, nosso final sempre vai ser diferenciado. Vamos falar um pouco sobre a ovelha perdida. Por que que essa ovelha se perdeu? Porque a ovelha, irmãos, ela não tem senso de direção. Ela não sabe discernir perigo de segurança. Tanto é que a prova disso é o Salmo 23. Quem é que escreveu o Salmo 23? Davi. E Davi é um pastor, mas no Salmo 23 ele está se colocando na condição de uma ovelha. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente para águas tranquilas. E o que é que essas águas tranquilas têm a ver com senso de direção? Porque se a ovelha não estiver o tempo todo com os olhos firmados no seu Senhor, no seu pastor, ela vai correr um risco muito grande. A ovelha, quando ela está com a sede, ela está com sede, a única coisa que ela quer é matar a sede. Ela vai para o riacho, ela não sabe se aquela parte do riacho é funda, se é rasa, se tem correnteza. O que ela quer é matar a sede. E é por isso que o pastor guia mansamente as águas tranquilas. Porque se ela vai e é fundo, a lã vai se molhar, a lã vai pesar, ela vai ser arrastada, ela vai se afogar, ela vai ficar exposta às águas turbulentas que o mundo pode oferecer. Agora, por que essa ovelha não voltou? Muito simples, porque ela não sabia o caminho. Só por causa disso. Ela não voltou pelo simples fato de não saber o caminho. Uma curiosidade que eu vi aqui sobre a ovelha, quando ela se perde, ela deita no chão e ela fica meio que imóvel, fica meio que estática. Por quê? Porque o medo ele paralisa. O medo ele traumatiza. As intempéries da vida deixam que a gente fique quietinho no canto.
E é por isso que o pastor vai atrás. É por isso que o pastor vai atrás. Olha, eu sei que você está com medo, eu sei que você está traumatizado, eu sei que você está sozinho, eu sei que você está passando por problemas difíceis, mas vem cá que eu vou te colocar no meus ombros e vou te levar para casa. O medo, ele traumatiza, ele paralisa. E é por isso que o pastor vai atrás. E no versículo 6, me ajude aí, olha o que o pastor diz. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Me ajude aí, vá. Eu achei a minha. Ela estava perdida, mas sempre foi minha. Ela estava com medo, mas sempre foi. Ela está no quarto escuro, mas sempre foi. Então você pode fugir o quanto você quiser, mas você ainda tem um dono. Você pode estar no quarto escuro, você ainda tem um dono. Você tem um dono. E ele só vai descansar quando ele te trouxer para casa novamente. Aleluia. Vamos falar muito rapidamente sobre a dracma perdida. A dracma, ela corresponde a 1/4 de ciclo. É o equivalente a 1 dia de trabalho naquela época. E existem muitas especulações sobre o valor sentimental sobre essa dracma. Algumas pessoas dizem que era um presente que o noivo dava para a noiva. Ou então um diadema composto por 10 moedas que era passado de geração em geração. E se você parar para perceber, existem algumas perdas nas nossas vidas que o sentimento não é só a perda em si, mas parece que você perdeu tempo. E como ela é equivalente a um dia de trabalho, você perde tempo. Você vai comprar um celular, você está lá. Vou fazer hora extra, vou fazer isso, vou fazer aquilo para comprar o celular. Vai perder o celular, você, caramba, eu não só perdi o celular, eu perdi tempo. Eu perdi um tempo de trabalho aqui envolvido. Então, existem algumas perdas que incluem tempo também. Eu demorei tanto tempo para conquistar, eu demorei tanto tempo para adquirir esse item. Quando você perde, você... Perdi muito tempo. Mas o interessante nessa parábola é que Jesus não dá importância como a dracma foi perdida, mas sim, ele dá importância para o esforço que a mulher faz para encontrar a dracma. E ela faz 3 coisas. Ela acende a candeia, ela varre a casa e busca até encontrar. E aqui, Jesus dá um ênfase no até. Pode acontecer o que for, mas vai ser até encontrar. Marcos 4 tem uma parábola que fala sobre a candeia, que diz assim: ninguém acende uma candeia e bota embaixo da cama ou embaixo do cobertor, mas sim no velador, para tudo aquilo que está oculto possa ser revelado. E todos nós que sabemos que quando se acende a candeia, o que estava oculto aparece. Todos nós sabemos que a luz da candeia dissipa as trevas. Então, quando se acende a candeia, nós precisamos fazer uma introspectiva. Porque o que é a luz da candeia na vida do crente? É a luz da palavra. Então, quando a palavra ela toca no nosso coração, nós precisamos varrer, precisamos arrumar a casa, tirar coisas de lugar, fazer uma introspectiva, ver onde nós estamos errando para melhorar. A luz da candeia dissipa as trevas. E o que é que vai acontecer? A luz da candeia, ela também, tudo aquilo que estava oculto volta a aparecer. Então, quando a candeia é acesa, coisas que estavam perdidas no nosso coração voltam a ser encontradas. Coisas que eu não tenho isso. Claro que você tem, e Jesus já percebeu que você tem isso. Você que não achou ainda, você precisa varrer, arrumar sua casa, fazer introspectiva, muda coisas de lugar, porque tem algo no nosso coração que Deus sabe que existe, mas às vezes nós esquecemos que isso está dentro de nós. O interessante é que as 2 parábolas, elas terminam muito parecidas. No versículo 7, digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E a parábola da dracma diz que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Repare, Jesus não falou alegria nos anjos. Ele falou alegria diante dos anjos. Os anjos estão diante de quem da eternidade?
Então, o maior interessado por um pecador que se arrependa é o próprio Deus. E essa alegria de Deus acaba contagiando os anjos. Os anjos também ficam alegres quando o pecador se arrepende. Mas é o próprio Deus, o maior interessado por um pecador que se arrependa. Aleluia. Parábola do filho pródigo. A ovelha, ela foi perdida fora de casa. A dracma foi perdida dentro da casa. E agora é um componente da casa que se perdeu. Que quis se perder. 2 filhos. O mais novo vira para o pai: pai, quero a minha parte da herança. O pai: tome. Maior erro desse filho: autossuficiência. Ele achou que tinha maturidade para administrar aquilo que era do pai. E isso é um erro grave. Nós acharmos que nós temos maturidade para assumir aquilo que era do pai. Isso é um erro grave. Pai, até agora o Senhor cuidou de tudo, mas agora pode jogar aqui para mim que eu vou manobrar, eu vou fazer tudo. Pai, até agora o Senhor trabalhou muito, mas deixa comigo que a partir de agora eu vou assumir. E isso é um erro grave, nós acharmos que nós temos capacidade de assumir aquilo que era do pai. Quando alguém é autossuficiente, é questão de pouco tempo para se afastar de Deus. Quando alguém é autossuficiente, é questão de pouco tempo para se afastar de Deus. Prova disso, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Todo autossuficiente caminha a passos largos para o abismo da perdição. Todo autossuficiente caminha a passos largos para o abismo da perdição. Outra coisa, qual o perigo? Matthew Henry. Matthew Henry ele faz uma pergunta. O que é o inferno se não estar longe de Deus? Longe de Deus já é o começo do inferno. Porque sem Deus é impossível tocar a vida à frente. E qual o perigo de ficar distante da casa do Pai? É que o futuro nos reserva muitas surpresas. E a maioria são desagradáveis. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Existem problemas nas nossas vidas que nós estamos passando por erros nossos. Existem situações que nós estamos passando porque nós cometemos erros. Mas existem situações que elas aconteceriam independentemente se nós errássemos ou não. É a fome na terra. Gastar dinheiro é responsabilidade dele. Fome na terra é algo que ele não domina. Então, guarde isso. Existem situações, problemas que nós estamos enfrentando por erros nossos. É a consequência dos nossos erros. Mas existem problemas que eles aconteceriam independentemente do que tenha acontecido. É a fome na terra. Entenda, meu irmão, que servindo a Deus, as necessidades também vêm. Mas o Pai, Ele é provedor e Ele cuida de nós. Salmo 40, 17. Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de nós. Porque longe de Deus, a necessidade nos leva à servidão. Longe de Deus, a necessidade nos leva a servidão. O cara estava em casa, estava de boa, pediu herança, foi para longe, gastou tudo e agora ele foi conversar com um camarada para apacentar porcos. Longe de Deus, a necessidade nos leva à servidão. Então, irmãos, para nós cristãos, isso não quer dizer que Deus vai arrumar um emprego se você aceitar Jesus hoje. Amanhã Ele vai te dar um emprego, não. Mas você vai ver que Ele vai prover todas as suas necessidades. Às vezes você não vai ter nada na sua casa, vai chegar uma cesta básica ali que Deus mandou alguém levar. Com Cristo, as necessidades também vêm.
E essa é a diferença, porque nós temos um provedor que cuida de nós. E o que foi que o rapaz foi fazer longe do pai? Foi apacentar porcos. Versículo 15. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Levítico 11:7 diz que o porco era um animal imundo perante a lei. E Jesus aqui estava falando para escribas e fariseus que um judeu está indo apacentar porcos. Muitos homens na Bíblia, em momentos de dificuldade, eles foram apacentar, mas não foram porcos, foram ovelhas. Jacó passou 20 anos apacentando a ovelha do sogro. Moisés passou 40 anos apacentando a ovelha do sogro. Davi passou a sua infância, a sua juventude apacentando a ovelha do pai. O que Deus quer para a nossa vida não é que nós apacentemos porcos. Ele quer que nós apacentemos ovelhas. Então o que Deus quer para a nossa vida? Que nós apacentemos ovelha. Aleluia. Versículo 16. E ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. A Bíblia não diz que ele comeu, mas ele sentiu vontade. Olha só onde esse camarada se meteu. Ele estava na casa do pai, de boa. Pede a herança. Vai, gasta tudo, vem a fome na terra. E agora ele se encontra no chiqueiro, apacentando porcos. E como se não bastasse só apacentar os porcos, ele deseja comer o que os porcos comiam. Olha que nível degradante que esse camarada chegou. Uma queda vai levando a outra queda, um abismo vai chamando a outro abismo. E ninguém ajuda ele. Por quê? Porque longe de Deus ninguém vai te ajudar. E ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão. Ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão. Quem já provou do pão da casa do pai, ele não vai colocar qualquer coisa na sua boca. Quem já provou do pão da mesa do pai, não coloca bolotas de porco nos seus lábios. Ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão. E quando eu estava meditando nessa história, nesse texto, eu lembrei de uma história. Mas eu falei, eu não vou falar isso porque não tem nada a ver. Não vai ter nada a ver com o texto. Então eu vou falar para vocês que eu vou sair um pouquinho, mas talvez no final tudo tenha a ver. E talvez Deus queira falar com alguém aqui nesse culto hoje. Certa vez um jornalista, eu gosto de contar história, irmão. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Todo mundo gosta de uma história boa. Certa vez um jornalista, ele frequentou uma igreja evangélica, 10 anos. Também não sei a veracidade disso, eu só li. 10 anos. E ao final dos 10 anos, ele foi publicar a manchete no jornal. Frequentei a igreja evangélica há 10 anos. Isso aí dá mais ou menos, aproximadamente 1.200 cultos. Dá para contar nos dedos quantas vezes a palavra tocou meu coração. A maioria das pregações eram ruins. A maioria das pregações entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não queria saber. Então, para aqueles que querem se converter, tenham cuidado. Vocês vão ter que selecionar muito bem as mensagens que vocês vão ter que ouvir. Os pastores, vendo aquela manchete, não, a gente tem que dar uma resposta para esse camarada. Tem que dar uma resposta para ele. Foram para o joelho, oraram, pediram a Deus uma resposta. E a resposta veio. O pastor falou assim: eu sou casado há 10 anos. Se somar todas as refeições que a minha esposa preparou, dá aproximadamente 12 mil refeições. Algumas eram boas. A maioria, normal. Algumas eram muito ruins. Mas eu agradeço primeiramente a Deus. Depois a minha esposa. Porque cada refeição que ela preparou com muito carinho me deu a força que eu precisava para sustentar até a próxima refeição. E é assim que serve os cultos. Cada culto, ele vai te servir como alimento até o próximo culto.
Cada culto serve como alimento até o próximo. Eu não sou pregador, eu tenho muito que aprender. Mas talvez daqui a 10 anos vocês lembrem dessa mensagem. Mas também tem pessoas aqui que a mensagem vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Então esteja atento àquilo que o Senhor quer falar para vocês. E quando eu meditava nesse texto, eu lembrei de uma conversa com meu amigo, my friend. My friend trabalhava lá na Washington Luiz, se eu não me engano, perto da Cidade Alta. E my friend estava assistindo um culto de Santa Ceia. E algum cara, amigo, colega de trabalho, questionou my friend sobre o culto de Santa Ceia. E my friend, utilizado por Deus, ele falou: você trocou a Santa Ceia por um copo de cerveja. E my friend me contando que as lágrimas começaram a escorrer dos olhos daquele rapaz. Voltei para o texto. Talvez Deus queira falar com alguém essa história. Voltando para o texto. O filho lembrou do pão que tinha na casa do pai. Satanás, ele não vai contaminar o paladar dos filhos de Deus com qualquer coisa. Satanás não vai contaminar aqueles que já provaram do pão da casa do pai. Aleluia. Versículo 17 continua, e ele diz: e tornando em si. Em outras versões está: e caindo em si. Indica que ele estava fora de si. Parece que ele estava surtado. Do nada ele deve estar: rapaz, onde é que eu estou? Eu estou no chiqueiro apacentando porco. A ficha dele caiu. Falando a ficha caiu para a geração nova aí é difícil, né? Quem aqui já botou uma ficha no orelhão? Tudinho tem mais de 40. Tudinho aí. Quem tem 35 não botou ficha no orelhão, não. Não botou. A ficha dele caiu. Na casa do meu pai tem pão. Ele lembrou do caminho de volta. A ovelha, o pastor foi atrás. A dracma, a mulher varreu, arrumou a casa até encontrar. E agora ele que tem que tomar a decisão de voltar para a casa do pai, porque foi ele que quis se perder. Ele que tem que tomar a decisão de voltar. E o caminho de volta é reto, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, é a raiz de Davi, é a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nesse caminho não existe atalho, mentira ou morte. O caminho existe, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É Jesus que te leva para a casa do Pai. Na casa do meu pai tem muitas moradas. O caminho é reto, meu irmão. O caminho é Jesus. O interessante é que ele não lembrou do conforto da casa do pai. Ele não chegou, na casa do meu pai tem uma cama quente. Chegando na casa do meu pai eu vou poder tomar banho com água quente. Não, ele só lembrou do pão que existia na casa do pai. Conforto é secundário, o que eu quero é alimento. O conforto é secundário, eu quero é alimento. Versículo 18. Levantar-me-ei. Olha só. As nossas atitudes revelam nosso arrependimento. Versículo 18. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele fala: Pai, eu pequei contra o céu primeiro e perante a ti. Tanto é que eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Eu quebrei o mandamento de Êxodo 20, capítulo 12, honra teu pai. Mas pai, eu estou arrependido pelo que eu fiz. Eu não estou arrependido pelo que eu perdi, eu estou arrependido pelo que eu fiz.
Porque às vezes a gente se arrepende por aquilo que a gente perdeu e não por aquilo que nós fizemos. Se arrependa daquilo que você fez e não do que você perdeu. Aleluia. Que haja em nós o verdadeiro arrependimento. Versículo 20. E, levantando-se, foi para seu pai. Se ele sabe que tem que fazer e não faz, não muda a história. Se ele sabe, a história dele não vai ser mudada. Não vai. O que vai mudar a sua história são as atitudes que você vai tomar depois de que reconhecer o seu erro. Descobriu que está errado, descobriu que fez besteira, a ficha caiu, levanta e vai. Está aqui no versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vou conjecturar. No versículo 20. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Fica imaginando o filho, o pai lá. Ué, quem é aquele que está vindo ali? É meu filho, eu conheço. Eu conheço, é meu filho. Tecladista bonito. Eu conheço, é meu filho. Por quê, irmãos? O filho tem o trejeito do pai. Aqui, está mais magro que quando saiu de casa. Está mais magro que o Tiago Magalhães depois que voltou da lua de mel. Aqui, eu conheço, é meu filho. Está em casa. E a Bíblia vai dizer que o pai correndo, foi correndo em direção ao filho, lançou-se ao pescoço e o beijou, sendo que o Novo Testamento ele é escrito no grego, e a tradução desse beijou é que não foi um beijo, ele beijou muito. Mas sabe o que é que eu acho lindo nessa história aqui? O filho estava vindo da onde? Do chiqueiro, o filho ainda está sujo. O filho está sujo. O pai dele, ele não falou, vá lá tomar um banho para ele beijar. Não, ele é meu filho, eu amo ele do jeito pela forma que ele está. Eu não amo pela forma que ele está, eu amo pelo que ele é. Ele é meu filho. Não importa se ele errou, ele é meu filho. E ele sai correndo em direção ao filho. Aleluia. Oh, alaba. O pai te ama independente do estado que você se encontra. O meu pecado fede, mas o seu pecado também fede. E o pai, ele nos ama mesmo assim. Eu todo sujo, enlameado, cheio de pecado. O pai nos ama mesmo assim. O pai te ama independente do estado que você se encontra. Você pode aplaudir. No versículo 20 ele continua. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E aí eu parei para... Por que o pai foi correndo? Se uma atitude errada nos afasta de Deus, uma atitude certa adianta meio caminho. Se as atitudes erradas nos afastam de Deus, uma atitude correta faz com que o pai venha no nosso encontro. Porque o pai abraçou o filho no meio do caminho. Deuteronômio 21, 18, a partir do versículo 18, vai dizer que quando um filho desonrava o pai, e os pais levassem o caso para os anciãos da cidade, os filhos poderiam ser apedrejados. Ou não precisaria nem os pais levarem até os anciãos, mas se os anciãos tomassem as dores dos pais, eles poderiam apedrejar o filho. Então o pai vai correndo até o filho. Olha, eu sei que você errou, eu sei que você fez besteira, mas aqui, ó, ninguém vai tacar pedra em você não. O abraço do pai é um abraço de perdão. Agora, por que o pai entregou a herança para o filho?
O pai sabia que o filho iria gastar tudo? Sabia. O pai sabia que ele iria viver dissolutamente? Sabia. E por que mesmo assim ele entregou? Porque ninguém é obrigado a ficar na casa do pai. O nome disso é livre-arbítrio. Você não é obrigado a ficar na casa do pai. O pai sabe qual é o melhor caminho para você. Mas ele te dá a oportunidade de você escolher. Se você quer caminhar corretamente, ou se você quer ir para um caminho torto. Ele te dá a escolha. Isso é o livre-arbítrio. Aleluia. O abraço do pai é um abraço de perdão. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Começa o processo de restauração do filho. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai parou. Traga a roupa, o anel e a sandália. A melhor roupa. Isaías 61:3. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Traga o anel. O anel, ele está devolvendo a autoridade para o filho. Traga a sandália. Está devolvendo o senhorio para o filho. Porque só andava descalço quem era escravo. E mate o novilho gordo. Não é qualquer novilho, é o novilho. E começa uma grande festa naquela casa. De repente, quem aparece? O irmão mais velho. O que é que está acontecendo aí? Seu irmão estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Está em casa. Não quero nem entrar. Chama meu pai. Chama meu pai, não quero nem... O irmão mais velho vai falar com o pai. Algumas versões dizem: pai, eu trabalhei para o senhor como um escravo. O senhor nunca matou um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Matou um novilho gordo para ele. Esse teu filho... Isso aí acontece muito nos casais, né? Tem um filho, o filho faz besteira. Aí, ó, teu filho aí, ó. Na hora de revirar os olhos, eram os dois. Agora é teu. Fez besteira, é teu, né? Aí quando dá orgulho, é meu garoto. É assim ou não é? E o irmão mais velho tá: esse teu filho já deixou de ser irmão dele. Teu filho gastou tudo com meretrizes. Nenhum momento da palavra a Bíblia diz isso. Lá em cima vai dizer que ele gastou dissolutamente. Forma dissoluta. Quem falou que ele gastou com meretrizes foi o irmão mais velho. Ele está falando aquilo que ele faria se fosse ele. Ou vai dizer que a gente não é craque em julgar os outros. Fulano estava namorando Beltrano. Terminaram. Deve estar com outra. Às vezes o cara está em casa. E o pai responde para o filho mais velho: meu filho, tudo que é meu é teu. Esse teu irmão voltou a ser filho dele, irmão do outro. Estava perdido, estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Os levitas podem subir. Está em casa. Como é que termina a parábola? A parábola da ovelha, a alegria no céu. A parábola da dracma, a alegria diante dos anjos. E essa aqui, como é que termina? Sem conclusão. Por quê? Porque nessa parábola, o irmão mais velho são os escribas e fariseus. E como é que termina? Com a porta da casa aberta e o pai chamando todo mundo para a festa. Agora vai quem quer. Eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Como é que termina a parábola? Com a porta da casa aberta e o pai chamando todo mundo para a festa. Vai quem quer. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? A gente não sofrer da síndrome do irmão mais velho. Por quê? Porque ele nunca soube o que era perder. O mais novo ele perdeu.
Como o mais velho nunca perdeu, ele não dá valor a você. Alguém aí que já passou por uma enfermidade, quase morreu. O cara volta mais humilde, dá mais valor às pequenas coisas. O cara está sem carro, está 15 dias com o carro na oficina. 15 dias andando de ônibus, a pé, de bicicleta. Quando pega o carro de volta, rapaz, esse carro é top demais. Pode ser um Chevette 68. Esse carro é top demais. Não é assim? Não tem um ditado que diz aí? Só dá valor quando perde. Então olha para esse filho desencapado aí do seu lado e fala para ele com voz de profeta: valorize o que você tem, irmão. Valorize o que você tem. Ou está esperando perder para aprender a valorizar? Valorize o que você tem. Como eu falei no começo da pregação, essa mensagem eu tinha guardado para uma ocasião especial. Agora eu entendo a ocasião especial. Talvez tenha alguém aqui hoje que entrou por essas portas que não são evangélicos. Talvez tenha pessoas aqui que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que estão afastadas da casa do Pai. E o Pai está morrendo de saudade de você. Tem alguém aqui hoje que não é evangélico e que gostaria de aceitar esse Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui hoje que precisa urgentemente retornar à aliança com Deus? Tem? Se tiver, não tenha vergonha. Glória a Deus. Aleluia. Qual é seu nome? Como eu falei no começo da pregação, a alegria diante dos anjos. O maior interessado por um pecador que se arrepende é o próprio Deus. A alegria de Deus acaba contagiando os anjos. Eu não posso falar para você que a sua vida vai ser fácil, mas Deus vai estar contigo em toda a situação. Tem mais alguém aqui que precisa urgentemente retornar aos caminhos do Senhor? Urgentemente. Você sabe que essa palavra falou contigo. Você sabe. Você sabe que você precisa voltar para a casa do Pai. E como é que você vai fazer isso? A atitude que o Juan teve, vindo aqui à frente, simbolicamente. Aqui é a casa do Pai. Tem mais alguém? Eu quero fazer um outro convite. E esse eu pedi direção a Deus, porque eu não iria fazer apelo. Não iria. Mas Deus faça o apelo. Talvez a palavra tocou no coração de algumas pessoas aqui hoje. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está vivendo. Em algum momento essa parábola mexeu no seu coração. Mas eu conversava com Deus. Deus, essa palavra, ela é muito assim, porque a pessoa não vai querer se expor. Para vir aqui à frente, tem que ter muita coragem. Mas, se você sabe que você está errado, se você sabe que você fez algo que desagradou alguém, se você sabe que está precisando achar alguma coisa na sua vida, precisa alguma coisa ser encontrada dentro do seu coração, vem aqui à frente. Tome uma atitude. Deus te ama, independente do estado que você se encontra. Cheio de pecado, cheio de lama. Vem aqui à frente. Tem mais pessoas que precisariam estar aqui à frente. Não sou eu.
É o Espírito que está mandando falar. Tem pessoas que deveriam estar aqui à frente. Eles vão cantar. Se você achar que deve vir aqui, faça isso. Amém? Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Você sabe que essa palavra falou contigo. Senhor, quebra as cadeias agora. Quebra as cadeias. Não foi à toa que você veio aqui hoje. Não foi à toa. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão pessoas. O Espírito Santo está me incomodando. Tem mais pessoas que precisam estar ali à frente. Hoje é noite de concerto, irmão. Hoje é noite de concerto. Tem mais pessoas. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, meu Deus. Aqui está o Juan, meu Pai, que ele está entregando a vida dele a Ti, meu Pai. Senhor, coloca o nome dele no livro da vida, Senhor. Nós sabemos que Satanás vai investir ferozmente na vida do irmão, Senhor. Mas mostre para ele que o Senhor está com ele. Também oro aqui pelos meus irmãos, que por algum motivo eles entenderam a mensagem. Irmãos que precisam encontrar coisas perdidas dentro de si. Irmãos que precisam voltar para a casa do Pai, Senhor. Eu não sei a necessidade deles, mas Tu sabes, meu Pai. Abençoe a vida deles, Senhor. Dá uma nova história na vida deles, meu irmão, dos meus irmãos. Que a partir de hoje, eles, para aquelas pessoas que reconheceram seus erros, que as atitudes sejam diferentes, meu Pai. Muito obrigado por esse dia, meu Pai. Muito obrigado. Você pode aplaudir.